Gente, como tá calor. Meu Deus. Eu já disse em alguns outros vídeos aqui do canal, mas se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo do canal, caiu de paraquedas, e esse é o primeiro. Oi, leitores! Meu nome é Sara. Eu tive um bloqueio literário gigantesco, onde em 2018 e 2019 eu só consegui ler e finalizar 4 livros. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre quais foram as minhas primeiras leituras depois que eu voltei desse bloqueio literário, em junho, que foi quando eu voltei realmente com o meu hábito de ler. Antes, só aquele recadinho básico para lembrar vocês que eu também tenho um linkzinho de associado na Amazon. Quando vocês forem comprar qualquer coisa lá no site, lembra do meu linkzinho que tá aqui na descrição desse e dos outros vídeos também aqui do canal, principalmente dos futuros vídeos. É uma forma gigantesca de você apoiar o meu canal, de você mostrar que gosta do meu conteúdo e principalmente apoiar futuros conteúdos aqui no canal. Não acrescenta nadinha no valor final da compra de vocês e ao mesmo tempo me dá uma ajuda enorme. Então, por favorzinho, lembra de mim quando for comprar livros. Eu comecei o livro Até Você Ser Minha, que foi um livro 5 estrelas e super favoritadíssimo, porque foi o grande responsável por ter feito eu sair do meu bloqueio literário que durou 2 anos. Quem quiser saber mais sobre minha experiência de como foi ficar tanto tempo sem ler e o que eu acabei aprendendo com essa experiência, tem vídeo já aqui no canal. E também no primeiro vídeo do canal eu falo o motivo do que me fez me afastar do Booktube por tanto tempo. Como já tem vídeo resenha desse livro aqui no canal, eu não vou entrar muito em detalhes da história, principalmente por ser um suspense, e eu odeio dar spoilers, mas em Até Você Ser Minha nós temos uma mulher chamada Cláudia, que o sonho da vida dela é ser mãe. Sempre foi ser mãe, e esse sonho só se intensificou ainda mais depois de várias perdas de bebês que nem chegaram a nascer. Depois de muitos bebês natimortos e abortos espontâneos, ela finalmente está grávida de uma menininha. O marido dela é um oficial da marinha, então ele passa muito mais tempo fora de casa do que com a família. E por causa disso, e também por causa dos 2 enteados gêmeos que ela tem, que são filhos do marido dela com outra mulher, ela vai precisar de ajuda com a casa, com a gravidez, com os meninos. E então eles precisam urgentemente de uma babá. A babá perfeita aparece, ela tem ótimos estudos, instruções, recomendações, mas algo nela faz com que a Cláudia não confie 100% nessa babá. E ela tem uma intuição bem forte de que essa babá está na casa dela por outros motivos. Paralelo a isso, na cidade está acontecendo crimes brutais contra mulheres grávidas, e aí nós temos um casal de investigadores correndo contra o tempo para que não aconteça mais nenhuma vítima. Vocês vão saber mais detalhes sobre a minha opinião de Até Você Ser Minha no meu vídeo da resenha, mas esse livro aqui com certeza entrou para os melhores do ano. Foi um livro que me relembrou o meu amor por thrillers, e porque eu amo um thriller bem escrito, onde a gente se envolve com os personagens, onde tem reviravoltas, e nesse caso aqui são várias, onde tem mistério, tem apreensão pra gente querer ler mais e mais e mais, onde tem um desfecho em que a autora não deixa nenhuma pontinha solta, uma história bem escrita, e por causa disso, como eu disse, eu dei 5 estrelas e eu super recomendo pra você que gosta de um thriller. Daí, gente, eu comecei julho lendo o livro Um de Nós Está Mentindo, que foi um livro bem 3 estrelas. Eu amo muito um suspense, e quando eu li esse título, essa sinopse, a premissa que ele tem, eu fiquei super animada com essa coisa de ligue os pontos e resolva o mistério. Eu surtei nele e eu comecei a leitura bem na expectativa. Durante uma detenção em que estão 5 alunos e um professor, um desses alunos acaba morrendo, foi bem repentino, e os outros 4 que estavam nessa sala acabam se tornando suspeitos. Mas a questão principal armaram para os 4 para todos eles parecerem suspeitos e incriminarem eles? Ou será que realmente algum dos 4 tem alguma coisa a ver com o que aconteceu? Ou todos eles têm? Essa história ela é
tem todo o clichê de filmezinho teen americano. A gente tem a garota certinha com notas perfeitas, a loirinha patricinha, o bad boy criminoso, o atleta super popular e o garoto excluído e revoltado que quer fazer parte de algum grupo, mas ele não se encaixa. São todos personagens bem previsíveis, mesmo que aconteça sim uma certa evolução com todos eles ao decorrer da história. Mas o pior pra mim não é nem todo o clichê que envolve essa história, mas é o quão fraco é o suspense desse livro. O mistério em si, ele é bem fraco, principalmente as motivações dos acontecimentos, o porquê tal personagem fez isso, porque tal coisa aconteceu. É bem decepcionante. Pra você que ainda tem vontade de ler ele, leia sim, só não vá achando que é um super mistério, onde tem muitas coisas pra se resolver e reviravoltas, que sinceramente é o que eu tava esperando desse livro, principalmente com esse subtítulo aqui na capa, Seu Desafio, Ligar os Pontos. Eu comecei ele bastante presa até na história, mas depois de uma certa parte, eu fui meio que empurrando com a barriga mesmo, com uma vontade enorme de abandonar. Mas, como eu já tenho 7 livros abandonados na minha estante, eu quis finalizar. Não é um livro que eu super recomendo para quem tá atrás de um suspense complexo e cheio de teorias, mas ele é um bom passatempo e eu coloquei ele para troca no Scooby. Quem quiser trocar comigo tá lá. Em seguida, eu quis voltar para mais um thriller e eu escolhi ler Filme Noturno, que assim como eu disse no meu vídeo resenha desse livrão aqui, foi uma das histórias mais densas que eu já tive o prazer em ler na vida. Gente, durante as 600 páginas desse livrão aqui, a gente vai ter uma investigação tipo teia de aranha, sabe? Onde todas as muitas pistas estão conectadas e interligadas. A gente vai estar investigando junto com o Scott, que é um jornalista investigativo, o mistério do suicídio ou assassinato da filha de um famoso e muito misterioso cineasta de filmes de terror chamado Stanislas Cordova. O cara é um gênio e principalmente muito admirado entre os amantes de filmes de terror. Os filmes do Cordova são impactantes. As obras dele têm um terror psicológico muito perturbador e inteligentes que fez até a Warner parar de produzir os filmes dele, sendo então somente encontrados através de um site na Deep Web, onde somente os cordovitas, um grupo de pessoas muito fãs do Stanislas, conseguem ter acesso e entrar no site. Durante a investigação, o Scott vai sendo cada vez mais jogado dentro da mente genial e sombria desse cineasta. E sem nem mesmo se dar conta, ele vai começar a duvidar do que ele acha real, racional e do que ele acha sobrenatural. Além do que os nossos olhos humanos e mentes céticas podem ver e compreender, o que acaba acontecendo também com nós leitores. Eu falo bem mais sobre a minha opinião desse livro no vídeo resenha que eu fiz, então vão lá conferir. Mas se eu fiz um vídeo resenha é porque eu super recomendo o Filme Noturno, principalmente pra gente que é bem fã de thriller mesmo. Aquelas pessoas que, assim como eu, são muito fãs de um thriller bem escrito, com personagens e uma história bem complexa. Eu sinto que a autora deixou o desfecho meio entreaberto pra gente, assim como para o Scott, decidir qual final acreditar ou entender como um final. O lado racional ou o lado mais sobrenatural de tudo, o imaginário sombrio que tem a atmosfera de todo esse livro aqui. É um livro que tem mais de 600 páginas, uma história que tem muitos detalhes, muitas pistas. Eu sinceramente acho que umas 50 ou 100 páginas do livro poderiam facilmente não existir, mas mesmo assim, pra mim, eu achei uma história bem original. É aquele tipo de livro que quando você finaliza ele e fecha o livro, você fica um bom tempo pensando na história, você fica bastante pensativo, tentando decidir o que realmente você achou dele, até mesmo querendo reler alguns capítulos de novo, já sabendo de tudo que acontece. Esse foi o efeito de Filme Noturno em mim, e super recomendo. Aí eu peguei pra ler um que tava na minha estante há muito tempo. Eu geralmente compro livros e eu só leio a sinopse deles quando eu tô comprando e esqueço do que li. Quando eu pego pra ler, eu não releio a sinopse do livro, porque eu sei que se tá na minha estante e se um dia eu comprei ele é porque é bom e a sinopse, a premissa me agradou, que foi o caso de Mais do que Isso, do Patrick Ness, que foi a minha primeira leitura LGBTQIA+. Quando eu peguei pra ler, nem o gênero dele eu sabia mais, eu só sabia que um dia ele foi um livro muito bem recomendado no Booktube, e quando eu comecei a leitura, aí eu descobri que é o mesmo autor do livro 7 Minutos Depois da Meia-Noite,
que foi um livro que eu chorei tanto, de tão bom que esse livro é. Bom, mais do que isso vai contar a história do Seth, que é um adolescente de quase 17 anos, e ele se mata. E não é spoiler, tá, gente? Tá na sinopse do livro. A gente começa bem assim, com o Seth se afogando numa praia e batendo com muita força a cabeça numa rocha, no fundo do mar. Acontece que o Seth morre, mas ele acorda nu, ferido e com muita sede, no jardim dos fundos de uma casa que aparentemente não é a dele. Mas aos poucos ele descobre que é a antiga casa de infância dele, onde ele morava na Inglaterra com a família, antes de todos se mudarem para os Estados Unidos depois de uma tragédia que abalou e traumatizou a todos. Eles foram para outro país para poder deixar as memórias no antigo lugar e seguir a vida, mas é exatamente o lugar onde o Seth acorda depois que morre. Acontece que essa nova Inglaterra, ou seria uma Inglaterra de uma realidade paralela, está completamente deserta. Ele aos poucos começa a descobrir que tudo à sua volta está como se ele estivesse num lugar pós-apocalíptico. Só existe apenas o Seth, ele está completamente sozinho, além de alguns animais selvagens e as lembranças das pessoas que ele ama, de coisas que aconteceram que antecederam a sua morte e principalmente flashes da tragédia que aconteceu há tantos anos atrás, mas exatamente naquele mesmo lugar. Então ele logo entende que lá é como se fosse o inferno particular dele. Então ele pensa, ok, eu tô morto e aqui vai ser o lugar que eu vou ficar pra sempre, completamente sozinho e revivendo pra sempre o pior acontecimento da minha vida. O livro, ele é uma distopia / ficção científica. A gente descobre que o Seth, ele tá numa Inglaterra futurista, onde aconteceu alguma coisa muito devastadora que acabou com as pessoas, com bairros inteiros, lojas, onde há somente poeira, animais selvagens e mato, muito mato por toda a volta, e o Seth precisa sobreviver ali, completamente sozinho, sem saber como ele acordou da sua morte, cadê sua família, cadê todo mundo e como ele foi parar na sua antiga casa de infância. O que o Seth sabe é o que inicialmente a gente sabe também, ou seja, nada, somente o nome dele. E isso é algo que eu particularmente gosto nos livros, quando a gente vai descobrindo as coisas junto com o personagem. A escrita do Patrick Ness, pra mim, é perfeita. Eu ficava lendo o livro, aí eu falava assim, tá, eu vou só até aqui e vou fechar o livro. E quando eu via, eu já estava finalizando outro capítulo. E aliás, os capítulos desse livro são muito curtinhos. E eu amo livros de capítulos curtos. Dá a sensação de que você tá lendo mais e consequentemente dá mais vontade de continuar, pelo menos pra mim. O Patrick, ele tem essa escrita que ele termina os capítulos meio que começando um suspense, um mistério novo pra você querer ir pro próximo, pro próximo, pro próximo. É uma escrita muito fluida, muito divertida, e falando em diversão, com toda certeza o ponto mais alto pra mim desse livro aqui foi os personagens. Eu não posso falar muito disso aqui pra vocês, porque com toda certeza seria um baita spoiler, mas quem já leu esse livro sabe que existe um personagem baixinho aqui nesse livro, que é o meu favorito, ele é muito amor. Com toda certeza, esse cara sabe fazer personagens cativantes que você vai acabar se apegando a eles mais do que ao próprio protagonista, que foi meu caso. Eu acabei dando 3,5 estrelas para Mais do que Isso. É um livro bom, de verdade, ele vale a pena a leitura. Eu achei um livro bom, mas eu não achei ele um livro muito bom. Por 2 motivos apenas que me incomodaram um pouco. Um deles é que o autor, ele se aprofunda muito pouco nesse mundo distópico. A gente só descobre o que o Seth descobre, que é quase nada. O que ele fica sabendo sobre o que aconteceu não é nada concreto. São apenas teorias e algumas lembranças dele. Então não existe nada muito aprofundado ou bem explicado sobre o que aconteceu com todo mundo. Obviamente existe uma explicação, até que satisfatória, mas eu acho que se o autor tivesse explicado mais esse mundo distópico, eu acho que teria ganhado pelo menos 1 estrelinha a mais. Outro ponto que me incomodou um pouco foi o motivo pelo qual Seth se matou, que aliás, isso é até que discutido no livro. Existe uma explicação, o próprio Seth mesmo, ele diz que o motivo dele pode meio que parecer um pouco superficial, pouca coisa, mas a história dele também pega bastante nesse ponto de que a gente não pode julgar uma dor que a gente não sente. O que é um motivo pequeno pra você, pra outra pessoa pode ser o motivo de uma vida inteira, a gota d'água. Mas mesmo assim, eu entendo que o personagem é super novo e tal, mas eu ainda acho que deveria ter mais, ou pelo menos um motivo com um peso maior. Até porque a gente tá falando de suicídio. Nada é perfeito, né, gente? Mas eu gostei sim de Mais do que Isso, eu recomendo sim.
E eu super leria outro livro do autor, a escrita dele pra mim é apaixonante. Aliás, esse livro aqui, ele daria um filme muito bom, mesmo. Aí, logo no começo de setembro, eu peguei pra ler um dos livros que eu tinha abandonado durante meu bloqueio literário, de 2 anos. E eu tinha parado em 20% desse livro, mas eu comecei tudo de novo, que foi Anexos, da Rainbow Rowell. Já tem vídeo resenha desse livro aqui também no canal, então não vou estender muito a minha opinião sobre, até porque eu quero muito que vocês vejam não só o vídeo resenha dele, mas de todos, né, gente, pra dar aquele apoio. Anexos, ele é um romance ambientado em 1999, poucos meses para a virada do milênio, na verdade, e ele tem toda aquela atmosfera de romance de sessão da tarde, bem gostosinha de ler. Milhares de referências de séries e filmes e atrizes e atores que estavam bombando nos anos 2000. Aliás, o tanto de referências que essa história tem foi algo que me incomodou um pouquinho durante a leitura, eu falo bem mais sobre isso na minha resenha. E aqui a gente vai conhecer o Lincoln, que trabalha na área de TI de um jornal. Ele monitora um programa que filtra os e-mails dessas pessoas que trabalham nesse jornal. E-mails com palavrões, e-mails fora do contexto ali, dos assuntos da empresa, e-mails suspeitos ou coisas do gênero. E esses e-mails vão todos pro filtro desse programa e o trabalho do Lincoln é ler esses e-mails e denunciar as pessoas que estão mandando eles. Quase diariamente ele recebe e lê e-mails pessoais de 2 melhores amigas que trabalham ali nessa empresa. A Jennifer, que é uma das revisoras do jornal, e a Beth, que é uma crítica de cinema. Elas são melhores amigas há anos e durante o trabalho elas mandam bastante e-mails uma pra outra. Elas conversam sobre suas vidas, problemas pessoais com seus cônjuges, fazem piadas internas, falam merda, como qualquer conversa íntima de 2 melhores amigas. Elas sabem que tem alguém da empresa monitorando o e-mail delas, afinal todos sabem, é uma política da empresa, mas elas duas nunca deram muita bola pra serem pegas ou não. Elas continuam conversando entre elas diariamente e muitos desses e-mails vão parar no filtro, que vão parar até o Lincoln, a ponto de ter vontade de conhecer de verdade pessoalmente e confessar que talvez possa estar apaixonado por uma delas. E assim como eu disse na resenha de Anexos, eu amei os personagens desse livro. A escrita da Rainbow, ela me lembrou bastante a escrita da Jojo Moyes, onde você tem aquele romance muito bem construído, toda aquela carga dramática, mas o que sempre vai se destacar nas histórias das duas, pra mim, é a construção dos personagens. Foi um romance que pra mim foge bastante dos clichês. Anexos tem uma história onde existe um romance construído fora das aparências físicas ou interesses materiais. O Lincoln, ele se apaixona pela personalidade de uma delas, pelo jeito como é atenciosa, boa, divertida, sarcástica, humana mesmo. O Lincoln, ele é aquele cara introvertido que tem um jeitinho muito fofo. Ele é tímido, atencioso, gentil, educado. Ele sempre teve uma proteção meio exagerada da parte da mãe dele, o que acabou fazendo dele um cara que ele não se impõe muito. Ele é meio perdido na vida, ele tem um trabalho, ele tem uma faculdade completa, ele ganha muito bem, apesar dele sentir que o trabalho dele é literalmente fazer nada, além de bisbilhotar a conversa dos outros. E o que ele mais sente falta na vida dele é ter um propósito, o que ele só tinha quando ele namorava a Sam no colegial há 9 anos atrás. Na verdade, o propósito da vida do Lincoln era a Sam, e quando esse sentimento entre eles deixou de ser recíproco, ele meio que sentia certeza de que ele não iria sentir por mais ninguém o que um dia ele sentiu por ela. Esse sentimento que o preenchia completamente e que dava a ele um propósito. Eu achei que a Rainbow soube perfeitamente construir o romance dos dois, apesar de que no início eu tinha um pé atrás quanto a isso. Eu tava lendo e eu meio que sentia um medo de não ser algo natural ou algo acreditável, digamos assim. Mas ela soube, querendo ou não, você acaba assim torcendo muito, muito mesmo pra eles darem certo. Eu terminei esse livro 50% com um sorriso no rosto e os outros 50% totalmente destruída pela fofura que essa história de amor inusitada tem. Eu falo bem mais sobre a minha opinião no vídeo da resenha, eu recomendo que vocês assistam, tá bem legal de assistir. Eu li esse livro em 6 dias, mas isso porque o meu ritmo de leitura ainda tá bem devagar, mas vocês com certeza leriam aí em 3, 4, 5 dias. Eu fiquei surpresa em saber que foi o romance de estreia da Rainbow, porque pra uma estreia é um romance impecável. Eu achei a escrita dela muito gostosa, muito cativante. Eu fiquei até bem entusiasmada pra ler Eleanor Park, que eu tô há muitos anos enrolando pra ler. Mas enfim, eu dei 4,5 estrelas e eu super favoritei.
Minha próxima leitura foi finalmente o desfecho da trilogia de Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. Eu tive bastante dificuldade com a leitura no início desse livro, pelo simples fato de que eu li os 2 primeiros há uns 2 anos atrás. Ou seja, eu só lembrava do nome da protagonista. Pelo menos eu acho que essa trilogia ela tem uma história densa que tem muitos detalhes. Todos os personagens têm muitos detalhes. Então eu li os últimos capítulos de Corte, Névoa e Fúria para me guiar um pouco, relembrar os últimos acontecimentos, mas mesmo assim no início foi difícil, mas quando eu engatei deu tudo certinho. Eu sempre fui muito fã dessa história desde o primeiro livro. Falar para vocês que durante meu bloqueio literário, essa aqui foi a história, a trilogia que eu mais senti falta de ler, mais senti falta de saber dos personagens e continuar. Eu sei que as pessoas apontam bastante problematizações nessa história, principalmente por falta de representatividade dos personagens, mas são raríssimos os livros que conseguem tirar todas as possíveis emoções de mim. Principalmente me emocionar, chorar mesmo é bem difícil. Então eu li Corte de Asas e Ruína, que tem quase 600 páginas, falta 20 páginas para 700 e ele é enorme. Eu vou até deixar aqui de lado, senão meu braço não aguenta. Eu li ele em 2 semanas, mas eu leria tudo de novo, porque, gente, que história foda. É o 3º livro de uma trilogia, então não vou dar muitos detalhes, até porque eu sei que tem gente que tá começando recentemente a ler Corte de Espinhos e Rosas. Pelo que eu sei, não vai ter mais livros além do próximo, que é um spin-off, que é o Corte de Gelo e Sonhos. Eu achei que a autora soube finalizar a trilogia sim, apesar dela ter deixado um gostinho aí de continuação. Mas não no sentido de vou continuar a história. É mais um gostinho de continuação no sentido de a vida deles vai continuar, muita coisa ainda tem pra acontecer, mas vai ficar na imaginação de vocês, principalmente dos fãs. Esse é o tipo de sentimento que a Sarah me passou quando eu finalizei esse livro. Eu dei pra ele 4,5 estrelas também, porque comparado aos outros 2 primeiros, que eu dei 5 estrelas pros 2, eu achei esse 3º um pouco parado. Ela enrola bastante pra chegar em alguns acontecimentos, mas como eu amo essa história, como eu amo a escrita dela, como eu amo ler sobre os personagens dessa história, não foi algo que me incomodou muito. Só me incomodou um pouco pelo fato dele ser muito grande. Então, eu acho que poderia ter cortado algumas enrolaçõezinhas, mas é o único defeito dele pra mim. Até porque sem elas, eu acho que seria um livro com acontecimentos muito rápidos, tipo, um atrás do outro. Então, acho que teve que ter esse equilíbrio e essas paradas mais lentas na história mesmo. Porque, começando o final desse livro, muita coisa começa a acontecer. Até que a gente entre no ápice da história e essa mulher consegue prender a nossa atenção de uma forma tão bela. E, gente, é coisa acontecendo atrás de coisa. E mata dali, e renasce dali, e morre de lá. E isso tudo acontecendo no meio de uma guerra enorme. Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho genial o jeito que ela sabe equilibrar vários acontecimentos de uma forma que a gente entende que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu não li Trono de Vidro ainda, mas só por essa trilogia eu já sou muito apaixonadinha na Sarah e eu acho genial qualquer mulher que saiba comandar uma história muito bem escrita, inesquecível e sem deixar a peteca cair. Eu tô ansiosa pra ler Corte de Gelo e Sonhos, ao mesmo tempo bem tristinha por ser o último livro. Ela criou um mundo tão complexo que eu vejo perfeitamente funcionando vários livros para cada personagem principal. Porque, principalmente, essa é uma das histórias que mais tem fãs aqui no Brasil. Então, eu acho que insegurança se iria vender ou não, eu acho que ela não teria, né? E é isso, pra finalizar, eu só queria dizer que o Rysand é o melhor personagem de todos os 3 livros. Aconteceu uma coisa com ele no final desse livro que me deixou desesperada. E que eu, como eu amo uma tragédia literária, eu amaria que isso tivesse acontecido com qualquer outro personagem, mas com ele, meu coração desesperou, viu, gente? A minha última leitura de setembro foi mais um livro que eu abandonei durante meu bloqueio literário, que foi o desfecho de As Crônicas de Amor e Ódio. É o livro The Beauty of Darkness. Gente, eu comecei a leitura desse livro há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu parei em 75% dessa história. E eu fui terminar mês passado. Ou seja, eu não lembrava nadinha do livro. Faltava menos de 50 páginas para terminar. Eu não sei por que eu abandonei ele. Mas então eu peguei e eu pensei, ok, então já que falta menos de 50 páginas, bem pouquinho, eu vou finalizar essa trilogia. E finalmente terminei de ler As Crônicas de Amor e Ódio. Eu achei meio injusto avaliar esse livro, então eu acabei dando nenhuma estrela,
porque uma opinião mesmo sobre o livro todo eu não tenho. Eu esqueci de muita coisa sobre ele, mas pelo que eu li, pelo menos do final, eu achei um final meio fraco pra finalizar uma trilogia. Mas eu amo o primeiro livro demais, The Keys of Deception. Eu lembro que quando eu soube pelo lançamento dele pela Dark Side, eu fiquei contando os dias para pré-venda e não me decepcionou. Realmente, há 2 anos atrás, essa história era uma das minhas favoritas. Bom, gente, então essas foram minhas 7 leituras desde junho desse ano. Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses eu li 7 livros para vocês verem como tá a situação do meu ritmo de leituras. Façam o possível para não entrar em uma ressaca literária, em um bloqueio literário, porque é muito difícil de voltar e seu hábito de leitura fica bem lento, mas se você entrar, vale a pena voltar. Eu não me cobro e isso meio que ajuda bastante. Eu não tenho mais meta de livros por mês, então eu gosto. E me conta aqui nos comentários se vocês têm interesse em algum desses livros ou se vocês já leram. Avalie esse vídeo pra mim. Todas as minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato comigo, estão todas na descrição do vídeo. Eu espero que a gente se veja nos próximos vídeos do canal e ótimas leituras!